Olá, minha gente, a graça e a paz seja com você. Obrigado por estar acessando mais uma vez o meu vídeo aqui no canal. Continuamos o nosso assunto desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre o livro de Jó, um importante livro da palavra de Deus e que temos extraído lições extraordinárias para a nossa vida. Antes de entrarmos no assunto aqui propriamente dito, eu quero pedir você que é novato aqui no canal para fazer a sua inscrição, você que não é inscrito e tanto você que já é inscrito, que compartilhe também os nossos vídeos com os seus irmãos, com os seus amigos aí da igreja, para que tenhamos condições de alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas, tá certo? A lição de hoje é a lição de número 10, a última defesa de Jó. Nós vamos continuar logo após uma vinhetinha rapidinho do canal. A última defesa de Jó, capítulo 31, versículo 4, é o texto áureo da nossa aula de hoje. Vamos conferir o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O assunto que nós estaremos abordando hoje gira em torno de mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. A recomendação é que você faça a leitura do capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 5, capítulo 30, do versículo 1 e também até o 5, e também os 5 primeiros versos do capítulo 31. Então, 5 primeiros versos do capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó é a recomendação que você faça essa leitura para que tenhamos condição de caminhar de uma maneira melhor. Dê uma pausa no vídeo ou faça a leitura depois do vídeo. Começando aqui pelo capítulo de número 31, que encerra-se da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Esse é o versículo 40 do capítulo 31. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material, espiritual, da sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedia a ele e também a sua causa. Jó começa a lembrar desses tempos, podemos chamar aqui tempos de glória, que ele vivia no ambiente da sua família, desfrutando de tudo aquilo de bom que Deus tinha para derramar sobre a sua vida. Para o primeiro tópico da lição, Jó relembra seu passado de glória, ele demonstra o seu sentimento de lembranças, sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó capítulo 29, versículos 2 e versículo 4. Eram lembranças de um passado que não mais existia, porque agora ele tinha a sensação de que ele falava e Deus não respondia. Ele pedia e Deus não ouvia. Era essa a sensação que ele tinha agora. E ele não estava errado, porque na verdade nós temos essa sensação. Não que Deus deixou de nos ouvir, não que Deus deixou de nos responder, mas a gente está certo, às vezes, nesses momentos de tribulação da nossa vida, pensar que Deus não está nos ouvindo porque a gente quer colocar limites também em Deus, né? Acha que as nossas provações limitam o agir de Deus. Mas não é assim. A gente sabe que do mesmo jeito que Deus levantou para ouvir e atender a oração de Jó, ele também responde às nossas orações no seu tempo certo, no momento certo. Jó também se lembrou das bênçãos de Deus no ambiente da sua família. Jó se lembrou da antiga condição social que ele tinha quando exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade. Tanto os jovens quanto os mais velhos o procuravam para serem orientados, para receber dele conselhos. Então ele lembra de quando ele clamava e Deus respondia, ele lembra das bênçãos de Deus na sua família, ele lembra de quando ele era um respeitado homem na vida social, em que as pessoas gostavam, tinham prazer de procurá-lo para receber dele conselhos. Ele ajudava o desvalido também, dava orientação de forma sábia, agia com justiça, conforme se lê, né? Jó capítulo 29, versículos 14 ao 20, 21
ao 25, não há dúvida de que Jó era um modelo de alguém que praticava justiça social. Todavia, a gente precisa tomar o cuidado para não transportar o texto bíblico para um modelo de justiça social que nós conhecemos hoje, que é o contrário defendido pela palavra de Deus. Ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe pode-se classificá-lo como um socialista dos tempos modernos, aí, que tem a ver com os esquerdistas, né, que defende tudo quanto é tipo de coisa, inclusive invasão de propriedade alheia e tantas outras coisas que não vem o caso aqui a gente entrar em detalhe, que está escancarado todos os dias aí nos jornais e enfim, basta você ler um artigo de alguém inteligente que você vai perceber o modelo socialista que eu estou dizendo aqui, que na verdade, só pontuando aqui para fechar esse pensamento, alguém que defende essas ideias, né, do modelo socialista, que é defendido nas ditaduras, né, como da Venezuela, Cuba e tantas outras, né, o modelo socialista, onde o Estado controla tudo. O cristão que defende esse tipo de coisa precisa reaver de fato os seus princípios de vida cristã. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. Tópico 2 da lição, Jó lamenta o seu estado presente. Quando ele usufruía, né, da sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais novos. Entretanto, Jó lembra, capítulo 30, versículo 31, agora se riem de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães o seu rebanho. De fato, o homem respeitado, ele passou agora a ser visto como uma escória social, alguém totalmente desprezado, desprezível, abandonado e esquecido. Era triste mesmo, cruel, o estado que Jó estava vivendo agora. O patriarca sente-se um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz dentro dele uma vida de sofrimento, produz dentro dele muitos questionamentos, além do sofrimento físico que ele também estava experimentando e também o sofrimento emocional. Não nos esqueçamos disso, Jó sofreu terrivelmente também nas suas emoções. Imagine perder tudo, ver inclusive os seus 10 filhos morrerem num único dia, em um único momento. Que coisa tão trágica. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza emocional. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento, ou seja, as feridas abertas em Jó haviam manchado as suas vestes, de maneira que quem estava à sua volta via as suas vestes todas manchadas, né? Quem tem uma ferida exposta, uma ferida aberta e a roupa por cima, sabe que qualquer tecido é vazado por aquilo que sai, né, na ferida aberta. Ou seja, ele imagina que Deus está por trás de tudo isso e que esse sofrimento tinha uma razão. E mesmo depois de clamar pelo Altíssimo, Deus o ignora. Era essa a sensação que ele tinha naquele momento. Que coisa, que prova tão terrível Jó estava vivendo. O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Como eu disse no começo, é mais ou menos assim mesmo que nos sentimos. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Os amigos que compareceram diante dele foram apenas para caluniá-lo, foram apenas para pesar ainda mais em seu sofrimento. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Então, veja bem, a perda de tudo que possuía no sentido material, a perda de tudo que possuía no sentido familiar, perda da saúde, perda da confiança da esposa e dos amigos, e agora ele clama e não consegue obter nenhuma resposta. Meu Deus, que sofrimento tão terrível, né? Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e que agora o seu clamor por socorro era
totalmente ignorado. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. Terceiro tópico da lição, o futuro em aberto de Jó. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade, mantendo a sua pureza em todas as esferas da vida. Jamais ele permitiu desvios em seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com seus próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para qualquer que fosse uma mulher. Jó também faz uma outra defesa da sua ética social. Ele havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. O que é ética social? É um conjunto de regras, um conjunto de leis que determina o que um indivíduo faz ou não. Ele estava imbuído dessa ética social e manteve a sua postura, é a sua defesa que ele faz. Ele sempre, e aí para justificar, ele mostra que sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Mesmo tendo escravos, ele sempre deu liberdade para que os escravos procurassem para fazer as suas queixas. Jó se dirige a Deus de forma exclamativa, versículo de número 35 do capítulo 31. "Ah, quem me dera um que me ouvisse", né? Então, ou seja, ninguém o ouvia, inclusive Deus, ele tinha essa sensação que Deus não o ouvia. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é um princípio que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado diante desse tribunal. Então, por isso que ele faz essa apelação. "Ah, quem dera se ao menos um me ouvisse". O que você precisa guardar desse tópico 3 é que Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca uma resposta de Deus. Fechando aqui a lição, mesmo que em alguns momentos da nossa vida nós tenhamos essa sensação de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não está nos respondendo, mantenhamos a nossa postura, mantenhamos a nossa conduta de fé, porque Deus sim responde a nossa oração, Ele está ouvindo. A questão toda é que tem um momento certo para Deus nos ouvir. O grande problema é que nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo e ao nosso modo. Queremos, por exemplo, apertar o botão do apagador, a luz acende ou apaga. Giramos a torneira, sai água ou para de sair. Queremos que as respostas de Deus para a nossa vida também girem em torno disso, mas não é assim que a coisa funciona. Deus trabalha do seu jeito, no seu momento certo. Creia que na hora exata Ele virá ao seu encontro. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e até a nossa próxima aula.